Irmãos amados, Deus pôs no meu coração algo para essa noite. E eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro dos Juízes. Livro dos Juízes de Israel. E nós vamos abrir o último capítulo e o último versículo. O último capítulo e o último versículo. E vamos caminhar com essa palavra por esse tempo que Deus nos dá nessa noite. Eu acredito que antes das 10 a gente sai daqui tranquilos, abençoados, felizes. Não é? Graças a Deus por isso. Ameaçou chover ainda cedo, mas eu creio que ainda não caiu a chuva prometida, né? Deu para a gente chegar e vai dar para a gente voltar, em nome de Jesus. Último capítulo, capítulo 21, versículo 25, diz assim a palavra de Deus. Vamos ler juntos esse versículo? Pode ler aí. Naqueles dias... É isso aí. O livro dos Juízes, irmãos, é um livro precioso. Faz parte dos livros históricos da Bíblia. E ele compreende um período de aproximadamente 300 anos de história. Período longo, em que depois da morte de Josué, ficam os chefes das tribos de Israel. Cada tribo recebeu a sua herança, foi para o seu lugar, e a própria Bíblia diz que, por negligência, eles não conseguiram conquistar todas as terras, ficaram algumas coisas pendentes, e essas pendências trouxe muitos males ao povo de Deus. Essas pendências trouxe muitos males ao povo de Deus. E eu estava meditando outro dia neste livro, lendo alguma coisa e meditando. Por algumas vezes no livro dos Juízes, por exemplo, no capítulo 17, no versículo 6, está escrito aí a mesma coisa que você leu aqui, ó. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. No capítulo 18, versículo 1, diz a mesma coisa. Naqueles dias não havia rei em Israel. E aí, da tribo de Dan saíram para buscar uma herança. No capítulo 19, versículo 1, também diz: aconteceu também naqueles dias que não havia rei em Israel. E um levita saiu a peregrinar. E o capítulo 21, versículo 25, o último versículo diz: naqueles dias não havia rei em Israel. Porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Esses textos aqui, irmãos, eles nos falam profundamente. Porque o período dos Juízes foi o momento em que Deus manifestou de maneira especial e gloriosa a sua graça no meio do seu povo. E o que eu quero falar essa noite que está aqui, é que em meio a esse tempo, né, que a Bíblia diz, não havia rei, cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Imagine um lugar, uma terra, em que não há um rei, não há um comando, não há uma ordem direta, em que cada um faz o que bem entende. Imagina isso. Deu para imaginar? Hein? Imagina a cidade do Rio de Janeiro, sem governos, sem mando, e cada um fazendo o que parece aos seus olhos. Pastor Paulo, como é que fica o negócio? Hein, irmãos? Um caos. Um caos. É esse o relato do livro dos Juízes. As nações que ficaram oprimiam, perturbavam. Mas é interessante uma coisa, irmão. Você vai entender que nós vamos caminhar um pouquinho aí, ainda dá tempo, não é?
você vai entender que foi o período em que Deus mais manifestou o seu Espírito no meio do seu povo. Foi esse tempo. Não é? Não havia rei, cada um fazia o que bem queria, mas nessa época aqui, foi uma época em que Deus mais enviou o seu Espírito, mais manifestou o seu Espírito, mais agiu segundo o seu Espírito. Isso me ensina algo. Eu estava meditando nisso aqui e perguntando, meu Deus, mas por que isso? Aí você lembra-se de Gênesis, no capítulo 1. Lá em Gênesis 1, começa dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. No versículo 2 diz assim, e a terra tornou-se sem forma e vazia. E no versículo 3 diz o quê? Hein? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A terra foi feita perfeita. E por alguma razão ela se torna vazia. Mas nem por isso o Espírito de Deus a abandonou. Nem por isso o Espírito de Deus a desprezou. Não é? Certamente se fosse sobre a minha ótica, aí eu diria, bom, já que está sem forma, já que está vazia, larga para lá. O que eu vou fazer com uma coisa que está sem forma e vazia? Mas você observa que o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Ela estava sem forma, ela estava vazia, mas ele estava lá, não é? Estava lá, pairava, me parece, não é? Que estava ali aquele volume de água, porque a Bíblia diz que era assim, aquele volume de água, porque quando Deus começa a fazer alguma coisa, ele diz, apareça a porção seca. Era aquele volume de águas, e o Espírito estava ali, ó, por cima. Sabe fazendo o que, irmão? Esperando o momento de agir, esperando o momento de trabalhar, esperando o momento de realizar alguma coisa. E é essa lição que eu começo a aprender aqui hoje. Às vezes, olhando para a minha vida, olhando para a sua vida, você diz, meu Deus, olha como eu estou, olha o meu estado, olha a minha situação. Eu estou me encontrando, não é, como nos dias dos juízes, sabe? Eu estou fazendo o que eu bem entendo, eu estou vivendo a minha própria sorte, eu estou vivendo a minha própria vida. Olhando para Gênesis 1 e 3, eu estou igual à terra, meio sem forma, meio vazio, mas eu quero te dizer que o Espírito de Deus não te desprezou, que Ele está esperando o momento de agir, o momento de trabalhar, o momento de entrar e transformar esse caos em vitória. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Esse é o mover do Espírito Santo. Não havia rei. Cada um fazia o que bem entendia. Mas é interessante, irmãos, que nesse período aqui, você vai ver comigo, como Deus agiu através do seu Espírito. Como Deus trabalhou, como Deus fez, como Deus realizou. Porque, na verdade, aquele povo ali, aquelas tribos de Israel, se elas não tivessem a ajuda do Espírito, a ação do Espírito, o mover do Espírito, a história seria outra. Eles não suportariam os 300 anos que suportaram sem rei. Eles não suportariam. Eles teriam desintegrados. Eles teriam sido devorados. Eles teriam sucumbido, desaparecidos. E mesmo em meio às lutas, às dificuldades, às idolatrias, aos pecados, às imperfeições, às atitudes humanas, o Espírito de Deus nunca desprezou aquele povo. Isso significa dizer que Ele também não te despreza. Ele não me despreza. Ele habita em nós. E se Ele ainda não agiu, é porque Ele está esperando a hora de agir. A hora de se mover, a hora de realizar. E isso é interessante, isso é glorioso.
E a primeira lição desse livro aqui, é que esse livro, irmãos, ele nos ensina a depender do Espírito de Deus. Depender do Espírito de Deus. Não havia rei. Quando há rei, é fácil você depender do rei, não é? Não é assim? Nós temos na nossa cidade um governo e um prefeito. Quando alguma coisa foge ao controle, quem é o culpado? Hein? É o governador, é o prefeito, são as autoridades. Cadê? Porque é assim que agimos. Agora imagine uma terra que não tem rei, tu vai culpar quem? Hein? Ó, tá vendo um caos em tal lugar, meu Deus, cadê o prefeito? Não tem. Cadê o governador? Não tem. Cadê o camarada? Não tem. Você já imaginou uma situação dessa? Hein? Pois isso acontece comigo, com você, muitas vezes, irmãos. Esse livro retrata a nossa vida hoje. Muitas vezes eu e você nos encontramos numa situação, sabe, em que algumas coisas nos assolam, nos açoitam. Algumas coisas tomam conta de nós de tal maneira que a gente fica meio perdidos espiritualmente. E aí você tenta buscar, não é, sei lá, sabe, alguma coisa assim para reorganizar a sua vida e não tem. Você busca, talvez, encontrar um culpado para você mesmo e não tem. Meu Deus, mas quem foi o culpado? O culpado somos nós mesmos. A Bíblia diz de que se queixa o homem, queixe cada um de seus próprios pecados. Mas já repararam que nessas horas a gente sempre busca um culpado? E é nesse momento em que a gente se encontra num caos, a gente se encontra mentalmente perturbado, espiritualmente confuso, em que você não está entendendo o que está acontecendo. O livro dos Juízes nos ensina que nessa hora nós temos que aprender a depender do Espírito Santo de Deus. Depender dele. Não havia rei. Quem é que vai mandar? Quem vai dar vitória? Quem vai mudar a situação? Aí o livro dos Juízes diz que Deus levantava alguns homens que recebe o nome do livro, os juízes. Alguns homens se levantavam. Alguns deles se puseram de pé. Se levantaram. Mas você vai ler algo interessante neste livro, irmãos. É que nenhum deles se levantaram sozinhos. Nenhum deles se levantaram pela sua força, pela sua inteligência, pela sua capacidade humana. Todos eles foram levantados pelo Espírito Santo de Deus. Porque o homem sozinho, ele não tem condições de se levantar. Ele não tem capacidade de reorganizar a sua vida, sabe, de melhorar aquele caos, de transformar esse caos interior numa vida ordenada, dirigida. Ele não consegue por si só alcançar a vitória. Ninguém consegue. É por isso que nós temos que depender do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Se você não se colocar na dependência do Espírito, meu irmão, se eu não me colocar, nós estamos perdidos. Porque os dias de hoje é dia de caos. Dias de caos. Caos espiritual, caos social, caos moral, caos político, caos financeiro e em todos os aspectos da vida. E se nós não colocarmos a nossa vida na dependência do Espírito Santo, irmão, você vai ficar como esse povo aqui, fazer o que lhe parece bem aos seus olhos. Você não vive na dependência do Espírito, você faz mais do que você quer. E quando eu e você fazemos simplesmente o que está diante dos nossos olhos, nós nos damos mal, porque a Bíblia diz que há caminhos que aos olhos do homem lhe parecem direito. Aos meus olhos, o que eu estou fazendo é bom. Aos meus olhos, o que eu estou me conduzindo é bom. Aos meus olhos, o meu caminho é perfeito. Só que a Bíblia diz, cuidado, porque pode ser caminho de morte.
Nós precisamos aprender isso, irmão. A igreja de hoje precisa aprender a depender do Espírito Santo de Deus. Você lembra o que Jesus disse? João, no seu evangelho, começa o capítulo 15 dizendo, ou relatando as palavras do Senhor Jesus, dizendo: eu sou a videira verdadeira, vós as varas, e quem está em mim dá fruto, e por aí vai. E a gente fica animado com aquele texto ali. Aí chega no versículo 5, ele disse assim, na parte B, quando ele começa a falar dos frutos, que dá fruto, que limpa, para que dê mais fruto, e tal, e vai aumentando, já viu ali? Vai crescendo, né? Para que dê fruto, que dê mais fruto, e dê mais fruto ainda. E aí quando você está animado lendo aquilo ali, no versículo 5, no finalzinho dele diz assim, Jesus diz, porque sem mim, sabe o que Jesus está falando? É que você não dá fruto sem ele. Você não dá fruto sem depender dele. Você não dá fruto se você não depender do Espírito dele. Jesus quis dizer isso. Está vendo esses frutos aqui? Está vendo essa maravilha aqui? Está vendo esse desenvolvimento aqui? Está vendo essa limpeza aqui? Está vendo esse aumento aqui? Esse crescimento aqui? Quem começou a dar fruto vai dar mais, vai dar muito mais. E aquela coisa toda, Jesus está dizendo o seguinte, ó, sem mim vocês não vão fazer nada. Você não chega a lugar algum. Sem colocar a nossa vida na dependência do Espírito Santo, nós não vamos chegar a lugar algum e nem vamos produzir coisa alguma. Não vamos. O livro dos Juízes mostra isso, irmão. Aqui no capítulo 3, versículo 10. Versículo 9. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo que ele. Olhe bem. Caleb, aqui, pela história, vamos considerar que Caleb aí tem, como ele disse anteriormente, 85 anos de idade. E a Bíblia diz que esse aqui é mais novo do que ele. Eu posso arriscar aí que esse aqui tem 75 anos. Mais novo que Caleb. Não é? 10 anos mais novo. Não é? 75. Aí você diz, misericórdia. Está muito velho, 75? Quem é que tem 75 anos aí que se acha velho? Eu tenho quase 100 e ainda não me acho velho. Hã? Vamos botar 65 para melhorar? Vamos? Vamos descer um pouquinho? 65, tá bom? Então esse irmão aqui, mais novo de Caleb, ele tem 65 anos. Você já se imaginou com 65 anos você sair para uma batalha? Hein? A Bíblia diz que ele se levantou para uma batalha. Ele se levanta para uma batalha. Israel clama. Aí Deus diz, e aí? Posso contar contigo? Ele diz, pode. Quantos anos você tem? Eu sou mais novo que Caleb. Aí Deus lá em cima deduziu lá, pô, Caleb está com 85, tu deve ter o quê? 65, tá bom? Tá, é isso aí, vamos embora. Você com 65, irmão, tu já anda com a carteira de idoso no bolso? Tu já anda lugar para estacionar aí, né? Estacionamento de idoso, já vai lá, tchum. Não é assim? Pois esse homem, irmão, com essa idade ele se levanta. Agora por quê? Qual a razão? A Bíblia diz no verso 10, e veio sobre ele o Espírito do Senhor. Esse homem poderia ter 40 anos, 30 anos, 20 anos, ele poderia ter a força física que tivesse, sem a presença do Espírito do Senhor, ele jamais conseguiria a sua vitória. Jamais. A Bíblia diz que veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou Israel e saiu a peleja, e o Senhor deu na sua mão o rei da Síria, e ele prevaleceu, e a terra sossegou 40 anos. Pronto. Aí você diz, meu Deus, esse homem é um herói. Não. Herói é o Espírito Santo na vida dele.
Eu e você não somos heróis, irmão. O que você consegue fazer, o que você faz, as vitórias que você tem conquistado, as lutas que você tem vencido, as barreiras que você tem ultrapassado, não é pela tua força, é na força do Espírito Santo. É na força do Espírito Santo. E a gente pensa que somos nós, né? Não, cheguei lá, falei, resolvi, você quer? O salmista disse assim: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, ora diga a Israel, os inimigos nos teriam engolido vivos. Eles nos teriam engolidos vivos. Sabe quem era esse povo aqui? Um povo desorganizado. Um povo completamente, destituído de orientação. Porque eles não tinham rei. Cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Imagine esse povo indo para uma batalha. Se não tem um rei, um diz assim, vou para a direita, outro diz, vou para a esquerda, outro diz, eu vou para frente, outro diz, eu vou para trás. Um exército de barata, tonta. Como é que Deus vai dar vitória a um povo desse? Muitas vezes eu e você estamos assim, como baratas tontas. Nós não sabemos para onde ir, o que fazer, o que dizer. Mas quando o Espírito de Deus está na nossa vida, Ele reorganiza o caos. Ele põe ordem no teu interior e Ele te dá vitória. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel aqui? Foi isso aí. Aí quando você chega no capítulo 6, aí você vai encontrar um líder tremendo, o Gideão. O Gideão, ele era o menor, estava ali, malhando trigo no lagar, esperando uma vitória de Deus de alguma parte, fazendo o que podia fazer. E aí Deus lhe convidou para batalhar. Ele fez uma prova com Deus, concluiu que realmente Deus estava chamando, tocou a buzina, vieram 32 mil homens. Ele falou, opa, o exército está bom. Deus mandou voltar covarde e medroso, voltou 22 mil, ele falou, misericórdia, mas ainda tem um grupo bom. Aí Deus falou, leva para o ribeiro, manda beber água. O que bebe água igual o cão, bota de um lado, o que ajoelhar e bota do outro. E na hora de separar, ficou 9.700 de um lado, um grupinho de 300 do outro. Aí Gideão olhou para aqueles 9.700 e falou, tá bom. Aí que grupo bom que ficou. Deus falou, não é esse lado não, rapaz, é esse aqui. Senhor, isso aí só tem 300. Deus falou, é esse aí. Só o Senhor é Deus. Mas Senhor, eu pensei que era... Não, esse aí você manda embora. Esse povo aí, se for para a batalha, misericórdia. Esse daí não tem rei, faz cada um que bem entende, esse povo não tem noção da vida. Manda embora. Gideão se vê com um grupinho de 300. Misericórdia, meu Deus, e agora? É midianita para todo lado. O que eu faço? Deus deu orientação, Deus deu instrução. E aí, irmãos, Gideão pensou, meu Deus, e agora? Eu vou ser derrotado. Eu vou ser dizimado. Misericórdia, como é que eu faço? Deus disse, olha, arranja cântaros vazios, umas panelas de barro, e bota uma tocha acesa dentro, e tal, e orientou. Negócio de doido. Negócio de doido. Midianita cercou tudo. Aí no verso 34, olha aí. No verso 34 a Bíblia diz, então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Sabe, irmãos, isso aqui é precioso. Se eu tivesse saído do teu lugar, eu estava dando glória. Sabe por quê? Porque Gideão, quando pensou que ia ser derrotado, Gideão, quando disse, meu Deus, o que eu vou fazer com esse grupinho de homens? O que eu faço? Vencer um exército com 300? Mas quando o Espírito de Deus te reveste, você não olha para a quantidade, você olha para a qualidade, você olha para o teu Deus, você olha para a tua vitória. Você sem o Espírito de Deus, você é derrotado, mas com o Espírito de Deus na tua vida, tu vence em nome de Jesus.
você vence. O grande problema está aqui. Irmão Jorge, joga um pouquinho só de retorno aqui, só para ver se melhora um pouco. Por favor. Pouquinho de nada. Às vezes você olhando para a sua situação e circunstância, obrigado. Você diz, meu Deus, o que eu vou fazer com tão pouco? Você já se deparou numa situação dessa? Hein? Pouco dinheiro, pouco recurso, pouca solução, capacidade pouca, amigos poucos, tudo é pouco na tua vida. Já passou por uma situação dessa? Hein? Tudo é pouco, tudo é pouco. Era Gideão. Deus falou, a batalha está aí, os midianitas estão aí. Mas Senhor, 300 homens, misericórdia. Midianita parece que tinha 22 mil, sei lá, era uma turma. Depois você lê isso aí, irmão. Depois você lê, é muita gente. Juntou muita gente. Gideão com um pouquinho, falou, meu Deus do céu, isso não dá para nada. Nós vamos ser dizimados. O problema é que na hora certa, o Espírito do Senhor revestiu aquele homem. Sabe, irmãos, aqui é que está o segredo da vida espiritual. Quantas vezes você se encontra como este homem aqui, mas o Espírito de Deus está dentro de você, porque você é templo do Espírito Santo. E se você se colocar à disposição de Deus, se dizer, Senhor, olha os meus recursos, olha a minha capacidade, olha a minha insignificância, Espírito Santo me reveste nesta hora. Ele vai te revestir e você vai sair vitorioso e vitoriosa, em nome de Jesus. Quando o Espírito de Deus age, irmãos, tudo muda. Quando o Espírito de Deus trabalha, tudo se realiza. Agora, sem o Espírito Santo, quem era Gideão? Um medroso. Escondido. O que você está fazendo aí? Eu estou aqui, malhando trigo aqui, porque o midianita está tomando tudo. Eu estou aqui, eu sou menorzinho, pequenininho, miudinho. Está a fim de encarar uma batalha, ou pequenininho, menorzinho, miudinho? Mas como? Como é que eu vou encarar? Eu sou o menor, sou o pequeno, não tem nada. Pois é isso que Deus faz. Você se acha o menor, o pequeno, o desprezado, o humilde, o largado, o último. Imagine a hora que o Espírito de Deus revestir a sua vida. Irmãos, Ele vai te agigantar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te enaltecer, Ele vai glorificar o nome de Deus através da sua vida. Mas você precisa se colocar na dependência do Espírito Santo. Gideão aceitou ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o grande problema nosso hoje. A igreja hoje caminha na sua força, na sua sabedoria, na sua inteligência, no seu recurso. E lá vai a igreja. Ninguém mais quer depender do Espírito Santo. Problema? Eu tenho um bom advogado que resolve. Sei lá, no tribunal, tem um amigo desembargador. Não sei aonde, eu tenho um doutor. Mas não sei aonde, eu tenho um delegado. Mas não sei aonde, eu tenho um federal. E por aí vai. Aí o Espírito Santo fica só de braço cruzado. Quero ver até onde você vai. Vai embora, vai. Vai com os teus delegados, vai com os teus federais. Vai. Agora, quando você diz, Espírito Santo, eu não tenho ninguém, eu não estou com nada. Eu estou aqui na tua mão, eu dependo de ti. Olha o que eu tenho para vencer essa batalha. E aí, irmãos, Ele te reveste, Ele te fortalece, Ele te enche de sabedoria, de entendimento. Ele abre a tua visão e você vence com pouco que você tem para a glória de Deus na tua vida. Você vence! Mas você tem que depender do Espírito Santo. Tem que se colocar na vida dele. Vamos mais adiante, esse negócio é bom. Ih, rapaz, vai embora. Vamos lá para o capítulo 11. A miúda está alegre, ó. Capítulo 11. Aí aparece um Jefté da vida aí.
Esse aqui, então, só Jesus na vida dele. O tal do Jefté. Ah, meu Deus do céu. Jefté, irmão, ele era de Gileade, valente e valoroso. Dá para você ler o versículo 1 do capítulo 11 para mim ouvir? Lê para mim aí, vamos ler, lê para mim, me ajuda aí. Deu para entender? Deu para entender? Posso parar de pregar aqui? Já deu para entender? Filho de quem? Filho de quem? Tu acha que filho de prostituta vai virar alguma coisa? Quem você é, Jefté? Quem é tua mãe? Minha mãe é prostituta. E tu vai virar o quê, filho de prostituta? Tá dando para entender a Bíblia, irmão? Tá dando, tá? A Bíblia diz que Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus usa as coisas humildes para confundir as sábias. Deus usa as ignorantes para confundir, né, as sábias. Enfim, Deus trabalha na contramão. Jefté vai embora de casa, e de repente começa a guerra, aí vão lá e chamam Jefté. Sabe por quê? A Bíblia diz aqui, ele era valente e valoroso. Mas era filho de quem era? Bendito é o teu nome, Jesus. Aí na hora da guerra vão lá chamar o Jefté. Ô Jefté, você não quer voltar não, porque tem um negócio aí, o inimigo está perturbando. Vem cá, Jefté, ajuda a gente. Aí Jefté voltou. Preparou-se para a guerra, se ajeitou todo, não é? Foi lá confrontar o inimigo. Quem era Jefté, irmão? Meu Deus. Quantas vezes alguém diz isso de nós, não é? Quem é você? Já ouviram falar que a igreja é cheia de ex? Já ouviram? O povo não entende a igreja, né? Diz assim, por que a igreja é um monte de ex? Eis isso, eis aquilo outro. Se Jefté estivesse na igreja agora, fala, levanta aí, irmão Jefté, ele levantava. Ah, isso aí, irmão, isso aí é filho de tal, mãe dele, não sei o que, né? Isso aí já foi da pá virada, hoje é o irmão Jefté. Porque a Bíblia diz que os sãos não necessitam de médicos, mas sim os doentes. Quem se sente curado, perfeito, vacinado, quem está bem de saúde espiritual, não precisa de médico não. Jesus disse isso. Sabe quem precisa? Os doentes. Os desprezados, os largados, os abandonados. Tinha tanto filho de levita em Israel, filho de sacerdote, tinha tanto filho de comerciante, tinha tanto filho de seu fulano, dona ciclana, filho de gente da sociedade de Israel. Tinha! Mas Deus foi usar esse homem, filho de uma prostituta, sabe para quê? Para mostrar para nós que onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. E foi esse homem, irmão, desprezado, com uma marca na sua vida, um sinal na sua vida, filho de quem era, mas esse homem não olhou para o seu passado, não olhou para a sua vida, ele não olhou para a sua mãe, ele não olhou para a sua situação social. Quando precisaram de alguém, ele disse, eis-me aqui, querem que eu vá, eu vou, vambora. E aí no verso 29, o que é que diz? E o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. E aí eu posso te dizer, com base na palavra de Deus, se o Espírito de Deus veio sobre esse homem, imagine sobre a tua vida.
Porque tem crente que diz assim, meu Deus, esse pastor fica falando negócio de Espírito Santo, e quem sou eu para ter o Espírito Santo? Eu sou isso, eu sou aquilo, tu é melhor do que Jefté, pior que Jefté, igual a Jefté. Não importa, o que importa é quando esse homem dependeu, quando esse homem se colocou na dependência de Deus, o Espírito de Deus revestiu a sua vida. Deus não está olhando o teu passado, nem que você é filho de A, de B ou de C. Se você depender do Espírito Santo e se colocar nas mãos dele, ele vai te encher, ele vai te usar e vai fazer de você um valoroso, um vitorioso e um abençoado, uma abençoada, em nome de Jesus. Deus faz isso na nossa vida. Deus faz isso na nossa vida. Jefté foi um vitorioso. Jefté venceu. Sabe, irmão? Feriu com grande mortandade 20 cidades. Subjugou os filhos de Amon. Quando alguém dizia, quem é esse homem usado na mão de Deus aí? É um camarada aí terrível. Isso aí com a espada e misericórdia. Jefté, aquele. Mas o Espírito de Deus está na vida dele? Está. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Nós fazemos, irmão. Imagina se Deus colocasse o Espírito Santo na minha mão e falasse, pastor Roberto, você que vai derramar o Espírito aí. Já imaginou, meu amado? Como é que ia ser o negócio, hein? Aí eu olhava logo para vocês e ia, acho que esse não merece, não. Aquele ali, ainda bem, não gostei da cara daquele. Quem é tua mãe? Não, com a tua mãe estou fora. Okay? Nós somos assim, irmão. A gente discrimina. Sabe, a gente bota para cá e para lá. Deus não. Esse homem foi que foi, era o que era, sabe, fez o que fez. Mas ele se colocou na dependência. Israel precisava de alguém, ele disse, está precisando, eis-me aqui. Aí o Espírito veio, encheu essa vida e o capacitou para ser vitorioso. Deus não faz acepção de pessoas. Se você se colocar nas mãos de Deus, você vai ver o que Deus vai fazer por você. Deus pode te usar tremendamente. Porque agora, irmão, quando você lê a história, já não se fala mais da mãe de Jefté. Ninguém nem se lembra de quem foi a mãe de Jefté. Agora Jefté é o herói, é o general, é o vencedor, é o batalhador, é o vitorioso. É isso que Deus quer fazer com a tua vida. Quando você estiver cheio do Espírito, o teu passado se apaga. Ninguém se lembra mais, porque agora você é um homem ou uma mulher usado nas mãos de Deus. Você está disposto? Você precisa estar disposto a ser usado por Deus. Aí eu tenho que caminhar mais um pouco, misericórdia. Porque aí eu vou encontrar um juiz de Israel terrível. O mais mulherengo. O mais poderoso. O consagrado. O que veio debaixo da promessa de Deus. Sansão. Sansão nasceu sob promessa. Mãe de Sansão era estéril. E aí o anjo foi lá. Falou, vai nascer o menino. O menino vai ser nazireu de Deus, segundo Números capítulo 6. Depois você lê o que é nazireu. Está lá, lê para passar a noite lendo a Bíblia. Aí está lá. Nazireu de Deus, abençoado de Jeová, promessa pura. Esse aqui é bom, porque esse aqui não é filho daquela não, esse aqui tem estirpe, esse aqui nasceu perfeito, mas safado que só ele. Sansão, lê a história de Sansão, lê. Tanta moça em Israel. Sansão ia lá pro vale procurar a prostituta. Onde é que tu vai, Sansão? Para a casa da luz vermelha. É para lá. Sansão, pelo amor de Deus, Sansão.
Era assim. Eu acho que não tem juiz mais errado que esse aqui. Bicho atribulado. Aí se eu e você olhássemos para a vida de Sansão, você e eu colocaríamos o Espírito Santo sobre ele? Não. Duvido. Esse camarada aí não merece. Isso não merece Espírito Santo, não, irmão. Isso é ruim. Isso aí é pecador. Isso aí só vive por aí. Nós não somos assim? Não é assim que a gente fala dos outros? Hã? Às vezes você olha para uma pessoa na igreja e tal, isso aí só Jesus, isso é misericórdia. Isso aí só o sangue. Sansão era assim, só o sangue. Mas foi o homem mais usado nas mãos de Deus. Enquanto você lê de Otiniel, um versículo, você lê de Gideão, um versículo, você lê de Jefté, um versículo, de Sansão, tem 3 vezes a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossou da vida de Sansão. O mais pecador, o mais atribulado. Aí eu vou te dizer uma coisa, irmão. O mais dependente. Sabia disso? Não importa o que você tem feito. Não importa, em nome de Jesus, não importa. Tem pessoas que ficam olhando para a sua vida e dizem, meu Deus, essa semana, ai meu Deus. Parece que o pastor me viu, passei lá pertinho, dei uma olhada, quase que eu entrei. E agora eu estou aqui, ai Jesus, tem misericórdia. Pois eu te digo, meu irmão, não importa, você pode ter até entrado. Se você se quebrantar diante de Deus, se você se quebrar diante de Deus, sabe? Domingo passado, a irmã Rosane pregou aqui, você lembra? Quando ela disse que Davi, orando, disse, Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Lembra disso? Davi havia cometido um mal terrível. Mas ele se quebra. Sabe, irmãos? O próprio Davi disse, há um coração contrito, há um coração quebrantado. Deus não despreza. Deus não despreza. Sansão foi o que foi, fez o que fez. Mas Deus tinha nele um vaso. E todas as vezes que o inimigo vinha, Sansão se colocava diante de Deus. A Bíblia não mostra, a gente não lê. Talvez nas entrelinhas tinha alguma coisa escrito aí. Mas eu acredito que nessa hora Sansão dizia, Senhor, tem misericórdia de mim. Você lembra do que Jesus disse? 2 homens subiram ao templo. Você lembra? Aí foram lá na arca do tesouro. Aí eu estava todo arrumadão, palitozão, bonitão. Chegou lá, falou, Senhor, estou aqui com a minha oferta, com o meu dízimo. Eu não sou como os demais pecadores. Tu estás me vendo, Senhor, eis-me aqui na tua presença. Aí botou lá a sua oferta para todo mundo ver, tirou a maior nota do bolso, ao povo que ia passando, falou, rapaz, olha a oferta daquele homem ali. Homem é pau mesmo, olha lá, olha aquilo ali. Ei, botou a oferta. Aí Jesus disse que do lado dele tinha um pobre, um pecador, um miserável, duro, com a moeda talvez toda mordida, aquela nota velha, era o que tinha. Aí Jesus disse que ele nem levantava a cabeça, ele de cabeça baixa, ele só dizia assim, Deus, sê propício a mim, pecador. Sê propício a mim, pecador. Aí Jesus termina dizendo o seguinte, sabe qual dos dois desceu dali justificado? Sabe quem foi que Deus aceitou? Sabe? Não foi o bonitão, não. O imponente, não. Deus aceitou o pobre, o pecador.
Às vezes a gente pensa, irmão, que tem que melhorar a nossa vida para Deus nos aceitar. Isso é a maior besteira. Tem gente que fala assim, não, vou melhorar, e aí vai ver. Essa semana eu vou melhorar. Domingo que vem eu vou chegar na igreja soltando fogo pelo nariz. Essa semana, irmão, não tente melhorar sozinho que você não consegue. Se renda como você é, como você está. Quebra teu vaso diante de Deus. Diga para Deus, Deus, eu estou aqui em pecado, miserável. E o Espírito de Deus virá sobre a tua vida. Ele virá sobre a tua vida. Ele virá. Porque ele veio sobre a vida de Sansão. Ele fez o que fez, aconteceu o que aconteceu. E a Bíblia diz que estava ali agora amarrado, cego. Foi levado àquela arena. Os inimigos vibrando, torcendo, era um troféu de guerra. Troféu. Conquistamos o juizão de Israel, o poderosão, conquistamos, vencemos. E aí, ele cego, tinha um moço guiando. Meu filho, me leva para as pilastras. Me leva. Aí ele sentiu uma coluna aqui, outra coluna aqui. E aí ele disse, Senhor, me perdoa. Não é? Me perdoa. Olha aqui, ó, capítulo 16. Sabe? Versículo 29 e 30. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre ela com a sua mão direita numa, com a esquerda na outra. E disse Sansão, morra eu com os filisteus. Morra eu com os filisteus. Eu vou morrer, eu prefiro morrer, Senhor. Chegou a minha hora. Aí você leu o versículo aí, leu? Caiu tudo. E a Bíblia diz que foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. O final da vida de Sansão, irmãos, por incrível que pareça, por mais triste que pareça, meu Deus, como é que pode? Morreu! Mas ele morreu vitorioso. Ele morreu vencedor. Sabe, tem gente que se está preocupado como é que ele vai viver. Preocupe-se como você vai morrer. Talvez você viveu até aqui como um derrotado. Você viveu até aqui como um subjugado. Você viveu até aqui como um pecador. Mas você precisa aceitar Jesus, receber a vida eterna, para morrer como salvo na presença de Deus. E foi nessa condição que ele morreu. Eu vou te dizer uma coisa. Quando você lê a Bíblia, você tem que prestar atenção. Você está lendo aqui Juízes, não está? Aí você fala, meu Deus, Sansão. Aí depois de Sansão e tal, aí acabou o livro. Aí termina dizendo, daquele dia não havia rei em Israel. Aí lá no Novo Testamento, aparece um livro escrito por alguém que até hoje não sabe-se quem. Pastor Paulo está me ajudando aí, gostei. Como é o livro? Hebreus. O livro aos Hebreus, a carta aos Hebreus, a epístola aos Hebreus. Alguém escreve Hebreus. Aí lá no capítulo 11, fala sobre a fé. Descreve a fé. Pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Abraão, pela fé Moisés, pela fé José. E vai embora. Aí lá nos versículos 30, já de Hebreus 11. Aí o autor da carta diz assim, faltar-me-ia tempo. Escrevendo, sabe de quem, irmão? Hein?
desses homens aqui, ó, desses imperfeitos aqui, desses falhos aqui, ó, mas que foram dependentes do Espírito Santo de Deus. Está escrito lá, faltar-me tempo falar de Baraque, de Jefté, de Otiniel, de Sansão, sabe, desses homens do passado, que foram o que foram, fizeram o que fizeram, mas morreram como heróis da fé, porque colocaram-se na dependência do Espírito Santo de Deus. Quanta gente nasce tão bem, berço de ouro, família de primeira, morre como um miserável, morre nas drogas, se suicida, todo dia quase está no noticiário aí, fulano, filho de não sei de quem, proprietário não sei de quem, dono de não sei o que, suicidou-se, morre como suicida, morre com overdose, morre desgraçadamente, morre desafortunadamente. Esses homens, as escórias de Israel, os fracos, os mulherengos, os filhos de prostituta, estão lá na galeria dos heróis da fé, porque morreram na dependência do Espírito, irmãos. Sabe, eles se colocaram na dependência do Espírito Santo. Tiveram seu nome na galeria. Está lá, é só ler. Está toda a turma lá, está todo mundo lá. Porque eles se colocaram na dependência do Espírito Santo. Como é que você quer acabar a sua vida, meu irmão? Como é que você quer terminar a sua história? Hein? Você quer terminar a sua história só com o teu nome? É só você continuar a tua vidinha. Morreu o irmão fulano. Morreu? É, morreu. E aí? Compraram um caixão bonito, botaram dentro e foi embora. Quer morrer como vencedor e vitorioso? Coloque sua vida nas mãos do Espírito Santo. Dependa do Espírito Santo. Aprenda a depender do Espírito Santo. Pelo amor de Deus, aprenda isso. Não importa a sua situação, nem o que você é. Quero terminar com mais 2 pensamentos desse livro. O livro dos Juízes. É um livro que nos ensina a depender do Espírito Santo, e vocês viram isso na vida desses homens. Depender do Espírito Santo de Deus, colocar a vida nas mãos do Espírito Santo de Deus. Mas esse livro também, irmão, nos chama a confiar em Deus. Porque não adianta nada a gente, sabe, ser cheio, buscar o Espírito Santo e não confiar. Você precisa confiar no Senhor. Confiar é entregar-se totalmente, render-se totalmente. Tem uma ilustração muito antiga, sei lá de quando, de que um equilibrista amarrou a corda de nylon, o cabo de aço, em 2 prédios numa cidade, começou a atravessar de um lado para o outro, e o povo embaixo aplaudiu. Daqui a pouco ele pegou um carrinho de obra assim, aquele carrinho de, como chama, carro de mão, e atravessou para lá e para cá com o carrinho de mão. Aí o povo vibrou. Aí ele parou do outro lado e falou: agora eu quero saber quem quer subir aqui para atravessar comigo dentro do carrinho de mão. Vem aqui. Você foi, não foi? Você foi? Ninguém foi. Quem confia? Eu estou doido. Eu vou subir essa altura, sentar naquele carrinho, mas ele já mostrou para você que ele sabe atravessar. Ele mostrou várias vezes, para lá e para cá, para cá e para lá. E o povo aplaudiu. Aí, tá vendo? Ó, não cai. Ei, vem! Tu vai? Eu não. Tá doido? Vai que na minha vez cai. Não é assim que a gente fala com Deus? Você lê na Bíblia que Deus faz
Você lê na Bíblia que Deus realiza. Você vê na Bíblia que se colocar a vida na mão do Espírito Santo vai ser diferente. Mas você diz, vai que comigo falha. Você precisa aprender também a confiar em Deus. Você precisa aprender a confiar. Esses homens aqui, irmãos, eles confiaram inteiramente no Senhor. As guerras que eles venceram, as batalhas que eles venceram, misericórdia. Coisa de doido. Gideão com 300 homens, 300 cântaros, uma tochinha acesa dentro. Aí Deus falou, aí na hora você toca a buzina, quebra e tal. E aí? Senhor. Tem midianita dá com pau aí nesse vale aí, ó. É só 300, Senhor. Divide, bota 100 para cá, 100 para lá e 100 para cá. Só que quando Deus está contigo, meu irmão. Você já leu o que o salmista disse? Eu sozinho, eu venci um esquadrão, saltei muralha, porque o Senhor foi comigo. Quando você confia diferente. Este livro também nos ensina a continuar em frente. Foram 300 anos de batalha, de luta. Você já lutou 300 anos? Já? Hein? Não? Tem alguém aqui que já está lutando há 300 anos? Tem não? Não, irmão, não sei porque que vocês estão com cara de derrotados. Essa turma aqui lutou 300 anos. Melhorava um pouquinho, vinha o inimigo, e daqui a pouco em guerra de novo, e melhorava um pouquinho, guerra de novo, e melhorava um pouquinho. Sabe por que o livro de Juízes está aqui? Para mostrar para mim e para você, que mesmo na dependência do Espírito, você precisa confiar em Deus, você precisa ir em frente. Você não pode parar. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 10, nós não somos daquele que recua para a perdição, mas daqueles que avançam para a salvação. Deus não te deu espírito de temor, de covardia. Foi isso que Paulo disse na segunda carta a Timóteo. Timóteo, nos últimos dias vai ser dias difíceis, dias de batalha. Homem assim, gente assado, frito cozido. Mas olha, Timóteo, vou te dizer, Deus não nos deu espírito de covardia e de temor. Está ruim? Dependa do Espírito. Confie em Deus e vá em frente. Vamos ficar de pé na presença de Deus.